E agora a gente volta a falar de saúde, mas de duas doenças que atingem milhões de pessoas em todo o mundo: insuficiência renal e cálculos renais, também conhecidos como pedra nos rins. Hoje é o Dia Mundial do Rim. Bruno Fontes está lá no Mercado Público de Jaboatão e vai trazer para a gente as orientações. Boa tarde para você, Bruno. Oi, Márcio, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Nós estamos ao vivo aqui no Mercado das Mangueiras, aqui, bem perto de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. E a gente convidou para esse local, até porque tem muitas frutas e a gente também vai falar um pouco sobre isso. Dr. Saulo Alencar, ele é nefrologista. Hoje é o Dia Mundial do Rim, que é um órgão muito importante para a gente. E aí eu queria saber do senhor, boa tarde, doutor. O que as pessoas precisam se preocupar? Por exemplo, como é que ela vai ver se o rim está funcionando bem ou não, antes de um problema mais sério? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Hoje é um dia muito apropriado para a gente falar sobre saúde renal, porque hoje a gente está comemorando o Dia Mundial do Rim. E a doença renal, ela costuma ser muito silenciosa, ou seja, os pacientes com doença renal só vão ter sintomas dela quando a gente já tem menos de 50%, 60% do funcionamento renal normal. Então, o mote da campanha da Sociedade Brasileira de Nefrologia desse ano é: ame seus rins, dose sua creatinina. A creatinina é uma substância que o rim elimina, que a gente pode dosar no sangue, e através da sua dosagem, o médico nefrologista ele pode estimar o percentual de funcionamento do rim. E aí a gente consegue ter uma ideia de como é que o rim do paciente está funcionando. Então, como eu disse, como a doença ela é silenciosa, é importante que nas avaliações de check-up, na consulta com o clínico, com o cardiologista, o paciente conheça a sua creatinina. Então, esse é o... A partir disso, ele pode ter uma noção de como está, então, esse funcionamento. Isso, a partir disso, ele pode ter uma noção do seu funcionamento. Essa noção é particularmente importante quando o paciente tem doenças que podem levar ao comprometimento do rim. Por exemplo, diabetes e hipertensão. Mais de 60% dos pacientes que têm doença renal crônica a possuem por causa dessas doenças. Então, nessas circunstâncias, é ainda mais importante conhecer a taxa da função do rim. O sal em excesso, a falta de líquido, a ingestão de líquido, também pode provocar um mau funcionamento do rim? Pode sim. Também, principalmente, a questão da deficiência de líquido em quem é mais predisposto a ter doença renal. Um exemplo, aquele paciente que é idoso, que não tem acesso a líquido, está acamado, então a falta de líquido aumenta a chance do seu rim paralisar. E, por exemplo, a questão do sal ela é muito importante para quase toda a população. A gente aqui no Brasil tem o costume de comer muito sal. O nosso hábito alimentar é de ingestão excessiva de sal. A gente gosta muito de alimento enlatado, presunto, carne de charque, carne de sol. E é o rim o órgão responsável por eliminar esse excesso de sal do corpo. Então a gente sobrecarrega o rim quando a gente dá excesso de sal. Então é importante ter esse cuidado. E aí eu pergunto para o senhor, o que seria uma boa fruta? Vamos dizer que ele já tem uma boa saúde e ele quer manter esse bom funcionamento. O que seria uma boa fruta? E uma fruta também que não é boa. Por exemplo, muita gente fala da carambola, que ela é perigosa para quem já tem algum problema renal. Importante conhecer o percentual de funcionamento renal. Se a pessoa tem um percentual de funcionamento renal adequado, frutas tipo a melancia, o próprio mamão, o melão, que são frutas que são ricas em água, são ótimas, tá? E praticamente todas as frutas de maneira geral. A carambola, ela é uma fruta que, para o paciente que tem um percentual do rim não comprometido, ela pode ser muito perigosa, porque ela tem uma toxina que pode levar a dano no sistema nervoso e a pessoa pode ter complicações que podem ser desde soluços até crise convulsiva e morte. Então, paciente com doença renal e carambola, seja a fruta ou seja o suco, não combinam sob nenhuma hipótese. E o senhor sempre indica, principalmente no calor que faz aqui, agora nessa época, a ingestão de líquidos, de água mesmo, é importante. Não tenha dúvida, ingestão de líquido, água, tá? Então, assim, cerveja, por exemplo, não é um líquido adequado para a pessoa tomar para se reidratar. Cerveja, refrigerante, então, água, suco com pouco açúcar, tá certo? São boas fontes de hidratação para o paciente, que fazem parte do pilar do tratamento, do paciente com doença renal. A gente agradece ao Dr. Saulo Alencar, então a gente faz esse alerta no Dia Mundial do Rim, Márcio, dessa ingestão de líquido e também de frutas, Agora, carambola, se a pessoa já tem algum problema, esqueça, a gente estava tentando mostrar, mas aqui no Mercado das Mangueiras não estão vendendo aqui carambolas, mas tem muita melancia que faz bem, também tem muito melão. Voltamos ao estúdio.